Está no ar mais um boletim onde a gente analisa o mercado do boi e, obviamente, quer entender como os preços estão sendo formados. Ao longo dessa semana, o que a gente percebeu foi que os preços, de maneira geral, para arroba seguem firmes. No entanto, em algumas regiões, esses preços já começam a ser revisados e a gente vai trazer para vocês que regiões são essas, ou pelo menos o perfil dessas regiões que tem essa pressãozinha sobre as cotações. E quem ajuda nessa análise para a gente hoje é o Felipe Fabbri. O Felipe é lá da Scott Consultoria, já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender esse andamento, né, dos negócios no mercado do boi. O que tem de diferente no mercado, Felipe, e o que algumas regiões estão diferindo de outras aí? Por que existe uma pressão acontecendo em determinadas regiões? Que regiões são essas? Olá, Alex. Olá a todos que estão nos acompanhando remotamente. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E, Alex, o mercado do boi, depois de uma primeira quinzena aí bem atípica, num voo de foguete, né? A gente viu a arroba disparando, pegando como base 15 de dezembro até esse 15 de janeiro, a retomada da China, a ausência de vendedor no comecinho do ano, aquele período de festividades. Então, isso tudo acabou influenciando bastante a questão da originação pela ponta compradora, que teve que sair ofertando mais na arroba ao longo desse período, até para atender a questão da China, né, como nosso principal parceiro. E isso funcionou bem até a primeira quinzena. Os preços vieram firmes durante praticamente os 15 primeiros dias de janeiro e hoje trabalham mais acomodados, com até uma tentativa de pressão de baixa em algumas regiões. Essas regiões que vêm trabalhando com uma pressão de baixa mais forte, digamos assim, na tentativa de encaixar as suas escalas, são aquelas que têm hoje pouca participação de plantas exportadoras, né? Aquelas que têm como maior destino o mercado interno, e ele não acompanhou essa retomada das exportações, a demanda interna ela ainda segue patinando, então isso tudo acabou influenciando a entrada do período de segunda quinzena. Ela é tipicamente esse momento de menor demanda no mercado doméstico, e somado a isso nós estamos falando do mês de janeiro, que costuma ser um mês onde a população está menos capitalizada após as festas de final de ano, pagamento de impostos, rematrícula escolar. Então, vários fatores influenciando a demanda nesse período, levando a essas regiões. Trago aqui um destaque, algumas como Tocantins, Goiás, foram alguns estados que nós vimos uma pressão de baixa um pouco mais forte nos últimos dias, desde a entrada dessa segunda quinzena, mas nada que mude o perfil, né, os fundamentos do mercado do boi pensando em curto prazo. A gente vê essa pressão de baixa, reajustes mais pensando nessa demanda mais compassada, só que ainda assim trabalhando num cenário de preços firmes para a arroba ao longo de todo o Brasil, tá? Então, o que a gente poderia salientar é que nós encontramos uma acomodação naquelas praças exportadoras, tá, com relação a preços, e para as praças onde a gente vê uma dependência, uma presença maior do mercado interno, essa pressãozinha acontecendo com algum sucesso aí, até pelas escalas já compostas no restante do mês. E de quanto que é essa redução, Felipe? O que vocês têm analisado aí? Olha, tomando como base a média, tá, de todas as 32 praças monitoradas aqui pela Scott Consultoria, a gente viu um reajuste na arroba média do Brasil de 64 centavos, mas assim, é um reajuste muito frouxo, né? Um reajuste muito baixo se a gente for pegar essa média. Para algumas regiões, chega aí de R$ 3 a R$ 6 os reajustes na arroba, tá? E é claro, destacando que são regiões onde a gente não tem essa presença mais forte com relação à exportação. Aqui em São Paulo, a gente chegou também a observar um ensaio no início da segunda quinzena de uma pressão de baixa, não vingou, essa pressão ela não chegou a se concretizar, até pela dificuldade de originação de gado para exportação. A gente
não está falando de um volume abundante de gado até 30 meses para o mercado chinês, e os preços tenderam a acompanhar um pouco mais esse gado China, né, esse boi China, que hoje, aqui em São Paulo, a gente trabalha em torno de 345 até 350 reais, tem entrado bem com relação às compras nesses patamares de preço. E aí, arroba para o mercado interno com um deságio de R$ 8,00 com esse boi China tomando São Paulo como base. E à medida que a gente vai seguindo o mês, Felipe, a tendência é que essa diferença, esse diferencial entre boi China e boi comum, ele aumente? Olha, se a gente for tomar como base São Paulo como referência, a gente não acredita numa diferença muito grande com relação a esse ágio que a gente está observando hoje, até porque o dólar ele tem trabalhado nessa segunda quinzena um pouco mais compassado do que os 5,60, 5,70 que a gente chegou a ver na primeira quinzena. Então, isso acaba tirando um pouco o fôlego do comprador que visa o mercado externo. E nos patamares atuais de preço, 345 até 340 para a China, isso tem entrado bem aí com relação às escalas. Aqui em São Paulo, a gente chega a ver indústrias já programadas até para a primeira semana ali de fevereiro, já trabalhando com programações para esse período. E isso acaba influenciando a ponta vendedora a tentar manter aí, mesmo que com um boi pisando no mercado interno, um bom preço, uma boa remuneração, estando hoje com um pasto mais favorável a uma retenção, né, desses animais. Então isso dificulta um pouco a oferta para o comprador e favorece a questão da manutenção desse ágio que a gente tem hoje. Então a gente não acredita numa pressão e uma virada, digamos assim, do ágio. Até porque exportação agora em janeiro, a gente está falando de um ritmo bem acelerado. Nessas 2 primeiras semanas a gente viu quase 72 mil toneladas sendo embarcadas nessas 2 primeiras semanas. Um incremento na média diária para o período de 34% frente à média de janeiro de 2021. Então um ritmo bem acelerado com um preço para exportação também acima do comparativo anual aí. Então isso tudo acaba favorecendo esse comprador a procurar hoje o chamado boi China, e o vendedor nesse momento consegue segurar um pouco mais a entrega do seu gado e melhorar as negociações. Mas para que isso se consolide, é preciso que a carne também, no atacado, ela se mantenha firme. Como é que está sendo o comportamento da carne nesse momento? Olha, esse é um ponto bem interessante. A primeira quinzena a gente viu um mercado atacadista de carne com osso bem firme, principalmente pegando os cortes de dianteiro. Nós tivemos uma alta de quase 11% no dianteiro inteiro aqui em São Paulo, tomando como São Paulo com base de referência, tá? Isso puxado pelas exportações, essa busca para atender o mercado externo. A gente tem uma característica de destinar mais cortes de dianteiro para exportação, e o traseiro já veio na contramão, puxado principalmente pelo mercado doméstico, né? O mercado doméstico mais compassado ao longo desse mês de janeiro, pressionando as cotações do traseiro, que caiu quase 6% nessa primeira quinzena do mês. E o que nós estamos sentindo para essa semana, que estamos caminhando agora nessa primeira semana da segunda quinzena, os preços que chegaram a um patamar aí de valor nominal recorde até, já vem com uma revisãozinha para baixo, a ponta compradora já um pouco mais afastada, mas nada de reajuste. Nós fechamos a análise nessa sexta-feira, mas nada de reajuste muito firme com relação aos preços que nós estamos trabalhando hoje. Para o dianteiro, nós temos como referência hoje 17,40 para o dianteiro avulso, e para o traseiro a gente está trabalhando aí numa base de 24,35, saindo na primeira semana do mês ali de 25,80. Então, essa situação no mercado doméstico, ela vem pressionando as cotações no traseiro, e para o dianteiro, o que a gente deve ver é um mercado trabalhando um pouco mais ajustado após esse patamar recorde que nós chegamos com relação à cotação. E o que na média, na hora de fazer a conta aí do boi casado,
dá um percentual positivo ainda para os frigoríficos. Exatamente, uma alta com relação ao boi casado, um aumento aí de quase 5% para o boi casado nesse período de primeira quinzena. Para essa segunda quinzena, a gente deve ver um cenário de reajustes, até por essa demanda mais compassada no mercado interno. E para exportação, talvez esse dianteiro perdendo um pouquinho a força, como nós chegamos a ver nessa semana, por conta do patamar de preço que ele atingiu. Mas esse reajuste ele não deve levar aí a um preço que nós observamos no começo do mês de R$ 15,70. Ele deve seguir trabalhando firme na casa dos R$ 17,00. Bora aí com tudo que você vem falando. Dessa forma, ainda assim não tem motivos para grandes pressões na arroba. A não ser, exato, Felipe, que apareça oferta. Tem essa expectativa? Olha, a expectativa é de melhora na oferta daqui até a primeira quinzena, segunda quinzena de março. A gente deve ver um ritmo de oferta aparecendo bem melhor, tá? O volume de chuvas ele contribuiu bastante com relação à recuperação da pastagem, então esse gado de pasto ele deve aparecer mais no mercado nos próximos dias, mas nós acreditamos que a demanda ela deve acabar sendo o principal fator aí, até por conta da possibilidade da ponta vendedora retrair um pouco a questão da oferta com esses pastos em melhor qualidade nesse período, até a entrada ali do período mais seco do ano. Isso deve, então, ditar um ritmo de oferta mais compassado, que não favorece muito a questão de pressão com base em oferta. Por outro lado, essa demanda, ela sim pode ditar o rumo aí nos próximos dias. Essa primeira quinzena de fevereiro, dependendo do ritmo no mercado interno, com a entrada aí agora, nós tivemos o Auxílio Brasil entrando, isso pode favorecer um pouco a questão da demanda, mas a competitividade da carne bovina frente às duas concorrentes, a carne suína e a carne de frango, deve tender mais para o mercado de alternativas, até porque as duas também vêm num cenário mais de queda, enquanto o mercado de carne bovina ele veio mais firme durante o mês de janeiro. O que você está alertando a gente é para a gente começar então a prestar atenção na demanda, no fluxo de demanda. Exatamente, exatamente. A demanda para exportação, ela deve seguir firme, tá? O mercado externo ele deve seguir comprador, e eu acho que esse é o principal ponto que deve dar sustentação com relação à questão da arroba aqui no mercado brasileiro nos próximos dias. A gente deve encerrar o mês com um volume recorde até para o período de janeiro com relação aos embarques, e isso deve favorecer a busca da ponta compradora pelo boi chino. E esse boi chino ele acaba puxando aí o boi mercado interno, é claro, lembrando daquela consideração no começo da nossa análise, para as praças onde as exportações, o mercado exportador ele tem mais presença. Então, praças onde o mercado doméstico ele tende a ser mais importante, a gente não descarta aí uma pressão de baixa pela ponta compradora em curto prazo. Claro, uma pressão de baixa compassada, tá? Até por conta da virada de mês, mas não dá para a gente descartar uma pressão de baixa nessas praças, pensando no consumo doméstico ainda mais frouxo e nessa competitividade com as outras duas concorrentes. Boa, Felipe. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Felipe. Alex, muito obrigado aí. É um prazer estar com vocês. Estamos sempre à disposição. Um abração a todos aí. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Felipe Fabre, da Scott Consultoria, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá no Mercado Futuro na B3. De olho na tela, você acompanha comigo aí janeiro caindo 0,31% a R$ 337,55. Fevereiro, R$ 338,55, queda de 0,29%. Março, R$ 335,20, subindo um pouquinho, 0,06%. E o abril, estacionado lá no início do pregão, a R$ 332,25, sem alteração. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 337,20, uma retomada, um ganho aí de 0,97% em relação ao indicador do dia anterior.
Muito bom, são os números de hoje do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques e tem também Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, Sérgio Braga, aqui para você no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.